700 toneladas de força bruta e deslocamento constante. Essa é a escala de operação dos gigantes projetados para os terrenos mais hostis do planeta. Porque essas estruturas rolantes são construídas com dimensões que desafiam a engenharia convencional? À primeira vista, o tamanho parece excessivo para o transporte de carga, mas na prática, a distribuição de peso sobre pneus de 2 metros de altura é a única forma de evitar que o veículo afunde em dunas de areia instáveis. Essas fortalezas sobre rodas operam onde a densidade do solo é mínima e as temperaturas frequentemente ultrapassam os 50 graus Celsius. Vê-se como os chassis reforçados flexionam sob a pressão de cargas que excedem dezenas de toneladas, enquanto sistemas de suspensão hidráulica compensam as irregularidades do deserto. Mas isso é apenas o começo. O equipamento gradualmente avança por regiões remotas, executando missões silenciosas em ambientes onde a mecânica comum falharia em poucos minutos devido à abrasão da areia e ao calor extremo. Pode-se notar como os motores de 18 cilindros mantêm o torque constante para vencer inclinações acentuadas em desertos de sal e areia. O processo está apenas ganhando velocidade. Essas máquinas servem a propósitos que variam de expedições civis em locais inexplorados até operações militares de alta complexidade técnica. O metal da carroceria recebe tratamentos térmicos específicos para suportar a radiação solar intensa, sem comprometer a integridade dos sistemas eletrônicos internos. A câmera desliza ao longo das linhas desses colossos, revelando pneus com sistemas de inflagem automática que se ajustam em segundos conforme a tração necessária. Tudo só se complica quando o terreno exige a transição para o próximo nível de potência. As capacidades off-road são redefinidas por eixos modulares que permitem a navegação em locais onde a infraestrutura rodoviária é inexistente. O material de construção dessas unidades garante que a estrutura suporte o estresse torsional contínuo durante semanas de deslocamento ininterrupto. O equipamento atinge o ápice de sua funcionalidade ao transportar suprimentos vitais através de fronteiras naturais intransitáveis para qualquer outro meio de transporte terrestre. Vê-se como a poeira assenta lentamente após a passagem dessas unidades, deixando rastros profundos que evidenciam o peso e a autoridade técnica dessas máquinas. Assim, o ciclo de transporte pesado se consolida, permitindo que o fluxo de suprimentos e pessoal continue através das zonas mais áridas do globo, de forma estável. 815. Este é o número que identifica o Tatra 8x8, uma máquina que desafia as leis da física em terrenos onde a tração é praticamente inexistente. Por que um veículo projetado na antiga Tchecoslováquia para uso militar pesado se tornou uma lenda absoluta em travessias desérticas? À primeira vista, a engenharia pode parecer convencional para um caminhão de grande porte, mas na prática, sua arquitetura interna revela uma solução técnica que o coloca acima de qualquer concorrente em ambientes hostis. Sem essa configuração específica de chassi, o veículo simplesmente afundaria ou se despedaçaria sob a torção extrema das dunas de areia. 19 litros é a capacidade volumétrica do colossal motor diesel Vise 12 que impulsiona essa estrutura de aço. Pode-se notar como o torque de 1.800 Nm é entregue de forma constante, gerando uma potência que oscila entre 360 e 400 cavalos de força. Essa força bruta permite que o caminhão rompa a resistência das dunas mais íngremes, mesmo quando sua plataforma está operando com carga total de suprimentos. Mas isso é apenas o começo. O equipamento gradualmente atinge a velocidade máxima de 60 milhas por hora, uma marca considerada ideal para missões de longa distância em regiões remotas e isoladas. O que realmente define sua superioridade técnica é o exclusivo chassi tubular central, combinado a um sistema de suspensão independente em cada uma das 8 rodas. Vê-se como os semi-eixos oscilantes permitem que cada pneu mantenha o contato com o solo em terrenos profundamente irregulares, garantindo aderência constante em areia solta ou superfícies rochosas pontiagudas. Depois fica mais complexo. A distribuição de peso entre os eixos é calculada para ser perfeitamente equilibrada, o que, aliado à tração integral nas 8 rodas,
torna o Tatra capaz de navegar por crateras profundas e terrenos com aderência próxima de zero. Uma caixa de câmbio manual de 10 velocidades, equipada com um redutor de torque, oferece ao operador o controle absoluto sobre a rotação do motor em áreas onde não existem estradas ou qualquer suporte logístico. Apenas parece óbvio o controle da tração, mas na prática, a redução correta evita o superaquecimento do conjunto em temperaturas extremas. Tudo só se complica. Visualmente, a estrutura demonstra sua finalidade funcional através de uma frente quadrada e aerodinâmica limitada, priorizando um vão livre do solo significativamente elevado. Os pneus de perfil largo para fora de estrada se destacam sob a carroceria, evidenciando que esta máquina foi construída para transpor obstáculos intransponíveis para veículos convencionais. O processo está apenas ganhando velocidade. Expedições científicas e militares já utilizaram o Tatra 815 para cruzar extensões vastas como o deserto do Saara, o deserto de Gobi e as planícies áridas da Mongólia. Versões civis recebem modificações para a exploração geológica, onde módulos habitacionais são instalados sobre o leito traseiro para sustentar equipes por semanas. Durante a década de 90, uma expedição notável atravessou integralmente o deserto do Kalahari utilizando este modelo. A jornada foi concluída através do calor intenso e do isolamento total, sem que uma única falha mecânica fosse registrada nos relatórios técnicos. Se a dominância em terrenos desérticos dependesse apenas de força bruta, a engenharia tcheca provaria que a durabilidade e o planejamento técnico são fatores igualmente vitais para a sobrevivência. O equipamento mantém sua integridade estrutural, mesmo após milhares de quilômetros de vibração contínua. Transição para o próximo nível. A próxima máquina eleva os parâmetros de potência bruta a um patamar ainda mais extremo de escala industrial. 700 cavalos de potência. Essa é a força bruta que o motor Caterpillar C 18 de 18 litros entrega ao Oshkosh M107D hatch. Por que projetar uma máquina com tais especificações técnicas para operar sob calor extremo e visibilidade reduzida? À primeira vista, o transporte de cargas em terrenos de areia instável parece inviável para veículos pesados convencionais. Mas sem essa engenharia específica, o deslocamento de tanques M1 Abrams através de zonas desérticas e leitos de rios secos seria uma tarefa impossível de realizar com segurança e eficiência. Pode-se notar como o chassi reforçado suporta o peso colossal, enquanto a tração 8x8 distribui o torque de mais de 3.100 Nm de forma uniforme pelo solo. O equipamento gradualmente vence dunas suaves e inclinações íngremes, graças a um sistema de suspensão composto por molas de lâminas de alta resistência. Mas isso é apenas o começo. A transmissão automática de 7 velocidades possui controle eletrônico integral, permitindo que a operação se mantenha constante, sem a necessidade de intervenções manuais constantes em momentos críticos de tração. 50 milhas por hora é a velocidade máxima atingida quando o conjunto transporta 70 toneladas de carga útil. Vê-se como a plataforma estendida do reboque e a cabine elevada conferem ao veículo uma silhueta preparada para a logística de campo de batalha. O processo está apenas ganhando velocidade. Quando o caminhão se desloca sem carga, o ponteiro ultrapassa 62 milhas por hora, mantendo a estabilidade estrutural mesmo em superfícies irregulares. Apenas parece óbvio que o uso deste equipamento seja restrito ao setor militar, mas na prática, existem versões civis do modelo M1070 destinadas a missões de transporte extremo em locais remotos. Pode-se notar a versatilidade dessa plataforma em eventos históricos de engenharia civil. No ano de 2003, uma unidade foi fundamental no suporte à construção de uma estação de pesquisa isolada no deserto do Saara. Durante essa operação, o veículo transportou geradores pesados, módulos de abrigo e grandes reservatórios de água por mais de 750 milhas em trechos, sem qualquer tipo de pavimentação. Tudo só se complica quando a logística exige o cruzamento de fronteiras geográficas complexas, como as do Sahel, do Afeganistão
ou da Arábia Saudita, onde a ausência total de estradas transforma o transporte de cargas massivas em um desafio de resistência pura. O material e a mecânica seguem adiante pela cadeia de suprimentos sem interrupções, consolidando a eficiência desta unidade motriz em ambientes hostis. 445 cavalos de potência. Esta é a força bruta que impulsiona o Oshkosh HEMT T8x8 através das superfícies mais hostis do planeta. Porque um veículo originalmente projetado para a logística militar se tornou a escolha definitiva para missões em desertos implacáveis. Aparentemente, sua estrutura pesada poderia sugerir lentidão, mas na prática, sua multifuncionalidade permite que ele opere como unidade de reabastecimento, guincho ou oficina móvel, em locais onde a infraestrutura é inexistente. O motor Detroit Diesel 8 V92TA de 12 litros e 8 cilindros em configuração V8 fornece 1.700 Nm de torque constante. Pode-se notar como a estrutura reforçada suporta até 11 toneladas de carga útil enquanto atravessa terrenos acidentados com inclinações severas. Mas isso é apenas o começo. O sistema de tração nas 8 rodas e a suspensão independente permitem que o chassi mantenha a estabilidade sobre dunas de areia fina e leitos de rios secos. 100 km por hora é a velocidade máxima que este gigante atinge, mantendo uma consistência mecânica rigorosa sob carga total. O equipamento gradualmente supera obstáculos naturais comuns no Saara ou no Sinai sem perda de tração. A transmissão automática desempenha um papel técnico crucial ao reduzir o desgaste físico do operador durante jornadas prolongadas em condições de calor extremo. Transição para o próximo nível. À primeira vista, o design de frente plana e corpo modular reforça apenas sua estética militar, mas na prática, essa configuração atraiu uma comunidade de exploradores de longa distância. Vê-se como essas máquinas são convertidas em plataformas de expedição autossuficientes por entusiastas do sobrepouso. O processo está apenas ganhando velocidade. Unidades customizadas equipadas com painéis solares e tanques de combustível suplementares já cruzaram o deserto do Namibe e as regiões remotas da Patagônia. Tais veículos operam como bases móveis, capazes de manter o isolamento logístico por períodos de semanas. Pode-se notar a presença constante do HEMT em grandes produções cinematográficas, onde transporta toneladas de equipamentos para locações inacessíveis. A câmera desliza ao longo de seu design robusto, revelando a confiabilidade de um chassi que não cede sob pressão. Tudo só se complica. A mobilidade extrema do chassi de 8 eixos prepara o terreno para capacidades de engenharia ainda mais complexas. O equipamento termina sua movimentação, demonstrando por que é considerado uma referência em tração desértica. Assim, o HEMTT consolida sua posição como uma ferramenta de transporte pesado de alta durabilidade, pronto para a etapa seguinte. 10 rodas com tração integral e contínua definem a engenharia do Oshkosh M 1074 PLS, um titã desenvolvido para dominar desertos, onde sistemas de 8 eixos atingem seus limites físicos. Projetado especificamente para o transporte e manuseio autônomo de cargas pesadas, este equipamento se estabelece como a solução primária para operações que exigem força bruta, aliada a uma adaptabilidade técnica extrema. Por que o sistema de 10x10 é considerado o ápice da tração em terrenos instáveis? À primeira vista, a configuração parece apenas um aumento de escala, mas na prática, a distribuição de peso por 5 eixos motrizes impede que o veículo afunde em superfícies de baixa coesão. Essa base mecânica é impulsionada por um motor Caterpillar C 15 de 15,2 litros, capaz de gerar 600 cavalos de potência e um torque superior a 2.500 Nm. Mesmo sob o estresse de carregar uma carga de 20 toneladas, o sistema de propulsão sustenta uma velocidade constante de até 90 km por hora em terreno aberto. Pode-se notar como a estrutura maciça se desloca com estabilidade, mantendo uma performance raramente observada em caminhões desta magnitude. Mas isso é apenas o começo.
Um dos diferenciais técnicos mais expressivos é o sistema de manuseio de carga, identificado pela sigla LHS, que integra braços hidráulicos capazes de içar e depositar contêineres sem o auxílio de guindastes externos. Para missões de exploração, onde a logística autossuficiente é um requisito crítico, essa funcionalidade altera completamente a dinâmica operacional em campo. Vê-se como o chassi se comporta sob pressão, enquanto a suspensão hidropneumática ajustável trabalha para garantir aderência em areia fofa, trilhas rochosas ou inclinações acentuadas. O equipamento gradualmente ajusta a pressão interna do sistema de amortecimento, permitindo que o chassi se adapte ao relevo em tempo real, em vez de apenas atravessá-lo de forma rígida. Depois, fica mais complexo. Esta capacidade técnica permitiu a utilização do veículo em travessias completas pelo Saara, além de missões humanitárias em regiões remotas e suporte a cientistas em zonas de alto risco. A própria NASA operou uma versão modificada do sistema PLS para simular missões espaciais, testando a resposta mecânica em solos instáveis que mimetizam ambientes extraterrestres. A câmera desliza ao longo das linhas reforçadas da cabine, onde a funcionalidade militar domina cada centímetro da construção. Tudo só se complica quando as demandas de sobrevivência exigem mais do que apenas tração, mas também autonomia total. O processo de desenvolvimento desta máquina foca na resistência absoluta dos componentes sob temperaturas extremas. O equipamento gradualmente encerra seu papel como cargueiro tático pesado para dar lugar a uma transição tecnológica. Transição para o próximo nível. O foco operacional agora se desloca das zonas de conflito e testes aeroespaciais para o segmento da exploração de alto luxo. Apenas parece óbvio que a robustez deva ser sacrificada pelo conforto, mas na prática, a engenharia de ponta funde esses dois mundos. Surge uma estrutura que funciona como um hotel de 5 estrelas sobre rodas, configurado para garantir a sobrevivência em desertos sob uma estética de refinamento absoluto. A poeira assenta lentamente, enquanto a configuração militar dá lugar a sistemas de hospitalidade móvel avançados. Assim, a transição entre o poder bruto e a sofisticação técnica prepara o terreno para uma nova categoria de mobilidade terrestre. O material e a tecnologia seguem adiante pela cadeia de evolução dos veículos expedicionários. 540 cavalos de potência. Esta é a força exata gerada pelo motor de 12 litros e 400 centímetros cúbicos que impulsiona o Unicat N95H. Por que projetar um veículo com tamanha capacidade de tração e autonomia em um chassi MAN TGS 8x8? Aparentemente, um caminhão convencional poderia cruzar terrenos difíceis, mas o isolamento total em desertos exige uma base de sobrevivência que opere de forma autossuficiente por semanas. Sem essa engenharia de suporte de vida e propulsão coordenada, uma expedição em áreas remotas como o Saara ou o Gobi seria interrompida pela escassez de recursos básicos em poucos dias. A transmissão automatizada de 12 velocidades gerencia o torque de 2.400 Nm com precisão eletrônica constante. Pode-se notar como o sistema de tração integral nas 8 rodas trabalha em conjunto com os bloqueios de diferencial para manter o deslocamento em areias movediças. O equipamento gradualmente ajusta o comportamento do caminhão por meio de um sistema interno de controle de pressão dos pneus, permitindo a transição imediata entre leitos de rios rochosos e dunas de baixa sustentação. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, o chassi robusto domina a percepção técnica, mas na prática, o diferencial reside no módulo habitacional pressurizado. Vê-se como a estrutura abriga uma cozinha completa, camas de tamanho king size e um sistema de ar-condicionado projetado para suportar o calor extremo das zonas áridas. O processo está apenas ganhando velocidade. Um sistema solar de alta eficiência e tanques de água doce garantem a permanência prolongada fora da rede elétrica, contando inclusive com uma unidade de dessalinização integrada para converter fontes externas.
Engenheiros equiparam esta unidade com uma oficina própria, comunicações via satélite e um gerador auxiliar de segurança. O equipamento gradualmente estabiliza a cabine em terrenos inclinados através de niveladores automáticos hidráulicos que compensam irregularidades do solo. Depois, fica mais complexo. Cientistas e exploradores de elite utilizam esses veículos para missões onde o reabastecimento externo é inexistente, como na travessia de 4.023 quilômetros entre o Egito e o Marrocos. Pode-se notar o aspecto intimidador da carroceria, com janelas blindadas e pneus sobressalentes montados na seção traseira reforçada. O metal se deita em linhas retas e funcionais, onde tanques auxiliares expandem o raio de operação para além de qualquer infraestrutura convencional. Tudo só se complica. A estrutura externa, que remete a veículos de exploração planetária, protege sistemas vitais contra tempestades de areia e impactos severos. 4.000 quilômetros de terreno implacável foram superados por uma única unidade em uma expedição contínua e autônoma. Durante todo o trajeto, apenas o combustível foi obtido externamente, enquanto energia, água e abrigo foram gerados integralmente a bordo. Transição para o próximo nível. O design modular garante que o centro de gravidade permaneça estável, mesmo com o peso total do equipamento de suporte e suprimentos. O fluxo de operação do Unicat NE95H encerra esta análise técnica, consolidando sua posição como uma base móvel de alta resistência. 730 cavalos de potência. Esta é a força bruta gerada pelo motor do MAN HX-81 para enfrentar as superfícies mais hostis do planeta. Por que um veículo militar alemão se tornou a peça central em expedições logísticas através de desertos implacáveis? À primeira vista, a plataforma parece apenas um transporte pesado convencional, mas a resposta reside na integração entre engenharia de precisão e uma resistência térmica extrema. O motor MAN D2868 V8 de 20 litros fornece mais de 3.000 Nm de torque, permitindo que o conjunto mova cargas colossais em ambientes onde a tração é praticamente inexistente. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a estrutura alemã sustenta 130 toneladas de carga útil enquanto opera sob temperaturas que ultrapassam os 48 graus Celsius. A transmissão automática de 12 velocidades trabalha com gerenciamento eletrônico constante para otimizar o desempenho em condições de calor intenso e baixa aderência. O sistema de tração 8x8 atua em conjunto com uma suspensão hidropneumática avançada, garantindo que o chassi permaneça nivelado. Vê-se como o controle de pressão dos pneus permite ao condutor ajustar a base de contato conforme a densidade da areia muda. Depois fica mais complexo. Parece um processo simples atravessar vales secos e dunas instáveis, mas na prática, a folga extra em relação ao solo é o que impede o atolamento do veículo de 30 toneladas. O design prioriza a funcionalidade absoluta com uma extremidade frontal robusta e cabines que admitem blindagem em configurações específicas. A plataforma traseira modular permite a instalação de contêineres, tanques de combustível ou equipamentos científicos especializados para missões de longa duração. O equipamento gradualmente supera estradas de cascalho e terrenos sem qualquer pavimentação, com a mesma estabilidade de uma rodovia asfaltada. O processo está apenas ganhando velocidade. 30.000 quilos é o peso aproximado do caminhão quando está completamente vazio, uma massa que exige décadas de refinamento em engenharia para manter a estabilidade. Embora tenha origem militar, a máquina encontrou utilidade em missões geológicas e arqueológicas em regiões remotas e isoladas. Um exemplo notável ocorreu durante uma expedição alemã no território da Líbia, onde o veículo transportou materiais de escavação por 800 quilômetros de deserto sem apoio externo. A poeira assenta lentamente sob as rodas gigantescas, enquanto o sistema mantém a integridade mecânica em terrenos sem estradas. Tudo só se complica. A tecnologia aplicada garante que o transportador ignore as limitações geográficas impostas pela natureza selvagem. Cada componente foi projetado para resistir ao desgaste abrasivo da areia e às oscilações térmicas do ciclo desértico.
A estrutura modular permite que o veículo seja reconfigurado rapidamente para diferentes funções logísticas no campo de operação. Vê-se como a robustez alemã transforma uma tarefa de transporte impossível em uma operação técnica controlada e previsível. O fluxo de potência segue adiante pela cadeia de movimento até o destino final. 800 cavalos vapor de potência bruta é o que define o Desert Challenger como uma das maiores e mais luxuosas unidades de expedição fora de estrada do planeta. Por que projetar um caminhão com dimensões tão colossais para atravessar o deserto do Saara? Aparentemente, um veículo menor poderia cumprir a travessia com mais agilidade. Mas sem a estrutura maciça e o chassi reforçado da marca austríaca Action Mobile, seria impossível manter a autonomia e o conforto de uma suíte de luxo em condições de isolamento total por semanas consecutivas. Vê-se como o equipamento gradualmente domina o terreno arenoso sobre um chassi MAN de configuração 8x8. O motor de 12 litros e 400 mililitros gera 540 cavalos de potência, entregando aproximadamente 2.500 Nm de torque às rodas. Pode-se notar como a câmera desliza ao longo da carroceria de metal pesado, que permite atingir velocidades superiores a 109 km/h. O processo está apenas ganhando velocidade. Suspensões a ar ajustáveis trabalham em conjunto com bloqueios de diferencial e uma transmissão automatizada para garantir uma rodagem suave sobre superfícies irregulares e severas. À primeira vista, o deslocamento sobre dunas parece um desafio mecânico intransponível, mas na prática, o sistema de controle de pressão dos pneus mantém a estabilidade constante sobre a areia macia ou solos rachados pelo calor extremo. Nesta etapa não termina. A engenharia interna revela uma cozinha de padrão gourmet e uma sala de estar panorâmica integrada ao cockpit. Painéis solares instalados no teto alimentam baterias de alta capacidade, enquanto um sistema avançado de purificação de água garante o suprimento potável. Tudo só se complica com a inclusão de uma oficina embutida e conexão de internet via satélite para operações remotas. O equipamento gradualmente se transforma em um centro de comando móvel capaz de sustentar a vida fora da rede por até 21 dias. Depois fica mais complexo. Unidades desse modelo já serviram de suporte logístico para equipes de filmagem da rede britânica de televisão em locais onde não existia qualquer infraestrutura disponível. Observa-se o uso desses veículos em expedições pelo deserto do Atacama e em regiões remotas do Oriente Médio, onde entusiastas do estilo de vida sobre rodas passam meses em planícies abertas. Apenas parece óbvio que a exploração de desertos exige sacrifício e desconforto físico constante, mas na prática, o Desert Challenger demonstra que ambientes extremos podem ser navegados com sofisticação técnica. O metal se deita em camadas de isolamento térmico que protegem o interior das variações bruscas de temperatura externa. E isso ainda não é o limite. A estrutura de suporte permite que grandes grupos operem em áreas isoladas sem depender de recursos externos. Vê-se como o caminhão avança como um iate terrestre sobre o terreno árido, ignorando as barreiras naturais que deteriam veículos convencionais. A poeira assenta lentamente atrás dos 4 eixos de tração integral, enquanto o sistema hidráulico nivela a cabine automaticamente. Transição para o próximo nível. O foco agora se desloca para uma máquina distinta, projetada para substituir o luxo pela resistência bruta em cenários de conflito e desastres naturais. O veículo deixa o cenário das dunas, passando para um estágio de observação mecânica mais rigoroso. Assim, o Desert Challenger encerra sua demonstração de capacidade técnica, pronto para a etapa seguinte da jornada. O fluxo da narrativa segue adiante pela cadeia de veículos industriais e de expedição. 800 por 800. Essa é a configuração de tração total que define o chassi do Mancat A1, um veículo que se estabeleceu como um ícone absoluto entre caminhões militares e de expedição ao redor do globo. Por que esse modelo desenvolvido na Alemanha Ocidental durante a década de 1970
mantém uma reputação inabalável até os dias atuais? Aparentemente, sua construção robusta sugere uma força bruta comum, mas sua verdadeira fama reside em uma engenharia voltada para a confiabilidade extrema em ambientes hostis. Na prática, o veículo provou ser quase indestrutível, especialmente em terrenos desérticos, onde qualquer falha mecânica pode ser fatal. Um motor diesel de 8 cilindros em V, com 12 litros de deslocamento, pulsa sob a estrutura metálica, gerando 360 cavalos de potência. Pode-se notar como o torque de aproximadamente 1.700 Nm atua diretamente nos eixos, garantindo força constante. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, esses números podem parecer modestos se comparados a outros veículos de carga pesada, mas na prática, a superioridade do Cat A1 reside em sua simplicidade mecânica e construção à prova de falhas, focada na longevidade absoluta, em vez de apenas estatísticas de desempenho em fichas técnicas. A transmissão manual de 8 velocidades opera em conjunto com uma caixa de transferência de marchas reduzidas, enviando potência para as 8 rodas simultaneamente. O equipamento gradualmente supera obstáculos através do bloqueio manual dos diferenciais e de uma suspensão de molas helicoidais com longo curso de compressão. Vê-se como esses componentes permitem que o caminhão mantenha a tração em dunas de areia macia, areia movediça e superfícies instáveis que paralisariam veículos convencionais. O processo está apenas ganhando velocidade. A cabine alta e robusta, montada sobre pneus de dimensões avantajadas, oferece uma base modular que se tornou a preferência para expedições fora de estrada de nível extremo. Unidades modificadas com módulos de habitação cruzaram o deserto de Gobi e enfrentaram as condições severas da Africa Eco Race sem hesitação. Tudo só se complica em situações de calor intenso, mas o sistema de resfriamento mantém a estabilidade térmica. 2.400 quilômetros. Essa foi a distância percorrida por uma expedição civil entre o Marrocos e o Chad, que imortalizou a resistência deste modelo. Durante o trajeto, o caminhão enfrentou tempestades de areia constantes, calor extremo e trilhas rochosas cortantes, sem apresentar uma única falha mecânica de grande escala. O equipamento atravessa as adversidades geográficas de forma implacável, mantendo a integridade de seus componentes internos sob estresse contínuo. Nesta etapa, não termina a evolução das máquinas projetadas para o isolamento geográfico total. Um novo exemplar se apresenta com uma configuração ainda mais rara e dimensões que remetem a produções de ficção científica, mantendo o foco exclusivo em operações no deserto. O metal se deita em formas complexas, indicando que a engenharia pesada atingiu um novo patamar de especialização técnica para enfrentar as areias. O fluxo da narrativa industrial segue adiante por essa cadeia de veículos extraordinários. 600 cavalos de potência e mais de 2.500 Nm de torque. Estas são as métricas brutas que definem o motor Cummins de 19 litros no coração de uma máquina singular. Por que uma fabricante famosa por caminhões de rodovias lisas e cromados polidos desenvolveria um monstro exclusivo para o deserto? À primeira vista, a Kenworth é sinônimo de logística urbana e interestadual, mas na prática, a década de 1980 exigiu uma engenharia radicalmente diferente para enfrentar os contratos de transporte extremo no Oriente Médio, especificamente na Arábia Saudita. O Kenworth 963 surgiu como a resposta técnica para um ambiente onde o asfalto é inexistente e o calor é implacável. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a cabine avançada e as entradas de ar montadas em posição elevada conferem ao veículo uma silhueta totalmente distinta de qualquer outro modelo da marca. O equipamento gradualmente revela suas especificidades, como o sistema de resfriamento para calor extremo e filtros especiais projetados para lidar com a poeira fina do deserto, que destruiria motores convencionais em poucos quilômetros. Por que o chassi e a transmissão foram construídos de forma tão específica? A transmissão manual de 18 velocidades trabalha em conjunto com uma tração 6x6 customizada e eixos reforçados. Essa configuração técnica
garante que o veículo opere em temperaturas acima de 130 graus Fahrenheit, enquanto traciona reboques com peso superior a 50 toneladas através de dunas profundas. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como o caminhão opera em campos de petróleo e logística remota, transportando equipamentos de perfuração por áreas desprovidas de estradas ou qualquer tipo de suporte externo. Nestas condições, não existe margem para falhas mecânicas, e o equipamento precisa manter a integridade sob estresse térmico constante. Algumas unidades operaram de forma ininterrupta por mais de 15 dias sob o sol intenso, provando a resistência dos componentes internos. Depois fica mais complexo, pois o desgaste natural desses gigantes tornou os exemplares sobreviventes extremamente raros na atualidade. Hoje, apenas alguns poucos Kenworth 963 permanecem em existência, tornando-se objetos de desejo para colecionadores e restauradores especializados. Quando uma dessas unidades aparece em exposições de caminhões, ela atrai todas as atenções como uma relíquia de uma era de engenharia sem limites. Aparentemente não é complexo entender seu valor histórico, mas na prática, sua presença física impressiona pela escala monumental. No entanto, o topo da hierarquia desses gigantes pertence a um titã ainda maior, uma máquina tão massiva que exigiu a construção de uma pista personalizada apenas para permitir sua saída da fábrica. O fluxo da engenharia pesada segue adiante para o nível seguinte de escala industrial, 50 pés de comprimento. Essas são as dimensões aproximadas que conferem ao Berliet T100 o título de maior caminhão fora de estrada, já projetado para operações em ambientes desérticos. Por que uma máquina de tal magnitude exigiu a construção de uma estrada exclusiva apenas para sair de sua unidade fabril? Aparentemente, a infraestrutura convencional não suportaria sua largura de 16 pés. Mas essa escala colossal era a única solução para transportar equipamentos petrolíferos pesados através das areias implacáveis do Saara. Projetado na França durante o final da década de 1950, este gigante mecânico se estabeleceu como um marco da engenharia móvel. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o chassi se eleva a 16 pés de altura, sustentado por um sistema de tração 6x6 que ignora as variações do terreno. O coração desta unidade é um motor diesel Cummins V12, capaz de gerar 600 cavalos de potência e um torque superior a 2.800 newtons. Vê-se como os pneus, com quase 6 pés de altura, permitem que o veículo cruze dunas monumentais como se fossem pequenas ondulações em uma via urbana. O processo está apenas ganhando velocidade. Uma transmissão manual de 8 velocidades com redução dupla garante torque bruto em qualquer faixa de rotações por minuto. À primeira vista, o consumo de combustível parece um desafio logístico, mas na prática, o tanque com capacidade para 370 galões assegura a autonomia total necessária para travessias transsaarianas. O equipamento gradualmente avança por rotas na Argélia, onde nenhum outro veículo motorizado conseguiria navegar com sucesso. A estabilidade do Berliet T100 permanece surpreendente mesmo diante de sua massa elevada. Isso ocorre devido ao seu centro de gravidade estrategicamente baixo e ao uso de pneus desenvolvidos especificamente para tração em areia fofa e instável. Tudo só se complica nas missões de transporte de torres de perfuração e tratores de esteira de pequeno porte para as profundezas do deserto. Nesta etapa, não termina. Apenas 4 unidades deste modelo foram construídas em toda a história, sendo que uma delas reside atualmente em exposição no Museu Berliet, em território francês. As outras máquinas serviram em missões lendárias, convertendo o T100 em um símbolo da capacidade técnica humana de superar barreiras geográficas extremas. Transição para o próximo nível. Cada componente desses caminhões foi projetado para resistir a um dos ambientes mais punitivos da Terra. O metal se deita em estruturas reforçadas, que suportam o calor intenso e as distâncias que ultrapassam os limites dos mapas convencionais. O equipamento segue avançando enquanto transporta cargas que representam o progresso técnico em locais de difícil acesso.
O processamento das demandas logísticas no deserto transforma o impossível em uma operação de rotina para esses colossos de aço. Assim, a máquina atinge o padrão de durabilidade exigido pelas condições mais severas do planeta. O fluxo de transporte pesado conclui sua missão original, deixando o legado da engenharia de precisão nas areias.